Olá, meu povo, estamos aí mais uma vez aí dando continuidade aos nossos vídeos pela BR-230, Valeu, tão obrigado, hein? famosa Transamazônica. Aqui a gente está saindo então, né, dando prosseguimento aos nossos vídeos anteriores, estamos saindo aqui da balsa de Sucurundi, né, indo sentido Jacareacanga. Então a gente está agora bem próximo, né, aproximadamente aí 100 quilômetros da divisa do estado de Amazonas com Pará. Então a gente vai, enfim, deixar o Amazonas e entrar no Pará aí. O trecho é um trecho bem tranquilo, bem pelo menos pra gente aí ele tava bem sossegado, tava com uma estrada até bem boa. Tava aquele tempo, chove, para, não molha, cai aquela garoa. Alguns trechos já vai aparecer um pouco de lama aí também na estrada, mas na grande maioria deles a terra bem compactada e fluindo bem, conseguindo manter uma velocidade aí bem boa aí do trajeto, né? Só lembrando aí para todo mundo, né, a nossa meta é então chegar inicialmente até Jacareacanga para poder ver se consegue almoçar e aí depois ir para seguir, né, pela BR-230 e tentar chegar em Itaituba. E aí vamos ver o que vai dar aí nesse nosso dia aí, nesse nosso nessa nossa meta aí do dia aí. Já que a gente está deixando o Amazonas, a gente vai colocar aqui para vocês algumas informações sobre esse estado aí. E o estado do Amazonas, né, ele não é fabuloso à toa. Geralmente a gente tem alguma referência, né, das nossas matas e tudo mais, mas o estado do Amazonas é um estado muito rico. E aí eu vou passar algumas informações aí sobre esse estado aí que faz parte aí das 27 unidades federativas aí que existem no Brasil. Ele está situado então na região norte, sendo o maior estado do país. Então a gente já começa pontuando esse grande destaque, né? É o maior estado aí do Brasil e tem uma extensão territorial aí de aproximadamente 1,5 bilhão de quilômetros quadrados e constitui-se na 9ª maior subdivisão mundial. Inclusive, o Amazonas ele é maior do que a França, do que a Espanha, do que a Grécia e a Suécia somadas. Se você pegar todos esses 4 países, o Amazonas é maior. Então só para você ver a grandeza e ter noção um pouco da grandeza desse estado. Seria o 16º maior país do mundo em área territorial, se ele fosse considerado um país. Então são números bem consideráveis, né? E ele é um pouco superior à Mongólia. É maior que a região Nordeste, né? E maior que as regiões Sul e Sudeste juntas, e equivale a 2,25 vezes a área do estado norte-americano do Texas. Então assim, não dá nem para ficar falando o quanto que esse estado aí, né, é representativo aqui para nós brasileiros, além de toda a questão ambiental que o envolve. Dentro do Amazonas tem 62 municípios e o maior dos seus municípios em extensão territorial é a cidade de Barcelos e a menor é a cidade de Iranduba, que localiza-se no estado amazonense o Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil, com aproximadamente 2.995 metros de altitude. Sua capital, né, para vocês que estão seguindo aqui o nosso canal aí, viu, a gente teve lá, Manaus, por onde aí você chega pela BR-319 ou por vias fluviais, como o Rio Madeira, o Rio Amazonas, o Rio
Negro e por aí vai. Ele tem um pouco mais aí de 4,2 milhões de habitantes, ou cerca de 2% da população brasileira. Olha que interessante, né? Um estado que é gigantesco, porém só tem 2% da população brasileira aqui concentrada. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Mas a gente vê a inversamente proporção, né, da questão de território com a população. É claro que se fosse povoado, a gente não teria nada dessas belezas, dessas matas que existem por aí. Isso aí é fato, né? As cidades mais populosas são Manaus, que tem aí aproximadamente 2,2 milhões de habitantes, né? Depois vem Parintins e por aí vai. O estado possui um dos mais baixos índices de densidade demográfica, né? Então a densidade demográfica ela está referente à quantidade de pessoas em uma determinada área. Então imagina, muito território com pouca pessoa gera uma baixa densidade demográfica. E tem aí também o quarto maior índice de desenvolvimento humano, IDH, e o terceiro maior PIB per capita entre todos os estados da região norte do Brasil. Então ele aí tem as suas características bem interessantes com relação a essa questão do índice de desenvolvimento humano. O descobrimento da região foi formado. Descobrimento da região, né, hoje formada aí pelos estados do Amazonas e daqui a pouco o Pará, né, foi de responsabilidade aí do Francisco de Orellana, né, e a viagem foi descrita apontando as belezas e as possíveis riquezas do local, com os fatos e atos mais prováveis de chamar a atenção da coroa espanhola. Durante a expedição, por volta de 1541, os espanhóis teriam encontrado as mulheres amazonas guerreiras, sobre as quais há muita fantasia, mitos e folclores. E já em 1850, no dia 5 de setembro, foi criada a província do Amazonas, desmembrada da província do Grão-Pará. E os motivos que levaram à criação da província do Amazonas foram alguns, como a grandíssima área territorial administrada aí pelo Grão-Pará, né, com a capital lá em Belém, e as tentativas fracassadas do Peru em ampliar suas fronteiras com o Brasil, juntamente ali com o apoio dos Estados Unidos. O território do Amazonas é coberto em uma totalidade pela maior floresta tropical do mundo e conta com 98% da sua área preservada, aliando seu potencial ecológico e uma política de negócios embasada na sustentabilidade. A capital amazonense tornou-se a sexta maior economia do Brasil em 2018 e o Amazonas é o terceiro maior produtor de gás no país, por meio das operações da Petrobras no campo de Urucu e Coari, conectados a Manaus por um gasoduto de 660 quilômetros, né, cortando os rios e florestas aí. A gente sabe também muito bem que o Amazonas é um rico território fluvial, né, tem uma hidrografia extensa, uma ramificação. Você dá uma olhada no mapa, você puxa o mapa aí e começa a ver, você vê rios se entrelaçando, criando verdadeiras veias por entre as matas, uma coisa linda demais de se ver, né? E isso graças, né, à grande precipitação que ocorre no local, né? Isso acaba dando essa característica. Então vira e mexe aí você está avistando água para um lado para o outro, os famosos igarapés que aparecem aos montes. O nome Amazonas foi originalmente dado, né, ao rio que banha o estado pelo capitão espanhol Francisco de Orellana, quando o mesmo desceu em todo o seu comprimento em 1541, afirmando ter encontrado uma tribo de índias guerreiras, supostamente as Icamiabas, com a qual teria lutado e associando-se às Amazonas da mitologia grega. E aí foi daí que deu o nome, né, Rio das Amazonas. Então assim,
uma riqueza, né? É uma questão muito grande, são muitas coisas que aconteceram e que ainda acontecem no Amazonas, né? Que vem criando toda esse estado, né? A sua história aí. Quando você trata de antes desse período, né, onde o pessoal começou ali a fazer as explorações, existem as pesquisas arqueológicas que apontam ocupações pretéricas por grupos aí paleoindígenas, de caçadores-coletores, onde foram datadas a cerca de 11.200 anos antes desta data. E o período de maior desenvolvimento humano nas terras da Baixa Amazônica é conhecido como pré-colombiano, que coincide com a invasão europeia dos séculos 16 e 17, que aí é onde a gente sabe aí, né, o pessoal começou a adentrar ao país para buscar riquezas, né, que sabiam que existiam, né, e ainda está lá presente, e ainda existe essa busca também. Aconteceu também com isso a desestruturação sociopolítica de sociedades complexas, chamados de cacicados complexos, e o aumento demográfico da população amazônica na época da pré-história tardia, combinado com outros fatores, suscitou também grandes transformações entre as sociedades indígenas da Amazônia. O Amazonas era então habitado por povos de diferentes famílias linguísticas, como os povos nepanos, povos aruaquês, os povos tucanos, os povos caribes, os povos tupi-guaranis e outros grupos étnicos menores. Ela também serviu como a moradia e sustentação dessas sociedades por cerca de 2.000 anos, tendo havido retrocesso com a chegada dos europeus, onde então a população originária dos cacicados aos poucos foi sendo exterminada com numerosas guerras e conflitos travados com os portugueses e espanhóis. A gente fica, né, imaginando, né, como é que foi isso, né, esse contato. Eu pelo menos fico imaginando aí, quando a gente estuda história e busca aí alguma informação, né, daquela questão do pessoal chegando, encontrando aqueles índios com outros costumes, com outras características, né, o pessoal tentando forçar esses índios para ter, né, os costumes e fazer aquela questão da miscigenação. Deve que foi uma situação muito triste, né, para o povo indígena aí nesse âmbito. E muitos habitantes aí dessa sociedade internaram-se nas florestas, onde teriam formado sociedades tribais diferentes. Outros acabam morrendo vítimas de doenças contagiosas até então desconhecidas, fazendo suas populações desaparecerem por completo às margens dos rios. Os habitantes nativos pacificados eram escravizados, e aí é o grande problema. As sociedades indígenas então atuais da Amazônia não possuem, entretanto, traços que lembrem as sociedades complexas oriundas do período da pré-história tardia, com exceção apenas de alguns vestígios materiais. E aí, com a colonização, a famosa colonização europeia, através do Tratado de Tordesilhas, lá em 1494, todo o Vale Amazônico se encontrava pelo domínio da coroa espanhola. A foz do rio Amazonas só foi descoberta por Vicente Pinzón, um navegador espanhol que alcançou em fevereiro de 1500, seguido por seu primo Diego em abril do mesmo ano. Foi possível, né, então encontrar ali a foz aí do rio Amazonas. Teve também em 1541 outros espanhóis que partiram de Quito no Equador e atravessaram a Cordilheira dos Andes, exploraram o curso do rio até o Oceano Atlântico, que deve ser também outra coisa muito fantástica, esse tipo de exploração naquela época, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem recurso, tem GPS, tem celular, tem Google Maps, tem um monte de coisa. Agora imagina você explorar isso tudo lá em 1500, 1540 e com poucos recursos, né? Na verdade eram recursos já bem dominados, mas arcaicos, mas que funcionavam, né, e funcionam até hoje. É a base de todo o princípio hoje de navegação.
Essa viagem durou então de 1540 a 1542, né, e foi relatada aí por Gaspar de Carvajal, que afirmou que os espanhóis lutaram com as mulheres guerreiras nas margens do rio e dispararam flechas e dardos de zarabatanas. O mito então dessas mulheres guerreiras às margens do rio difundiu-se nos relatos e livros sem escopo popular algum, mesmo assim fazendo com que aquelas regiões viessem a receber o nome das guerreiras da mitologia grega, as Amazonas. Entre eles o maior rio da região, que passou a ser conhecido então como Rio Amazonas lá, que a gente teve a possibilidade e a felicidade de conhecer. Ainda no século XVI, os espanhóis realizavam outra expedição similar à anterior, através aí de Pedro de Ursúa, vindo do Peru, que também navegou o rio Amazonas em busca do lendário Eldorado. Ursúa foi assassinado a meio caminho e a expedição prosseguiu comandada por Lobo de Aguirre, que chegou ao oceano em 1561. Como resultado dessa jornada, os espanhóis decidiram, cientes da dificuldade de conquistar tão vasto espaço, adiar a tarefa de colonizá-lo. Começaram a ver que não seria tão simples, né? Mas infelizmente eles não desistiram. Quase que de imediato, os ingleses e os holandeses, que disputavam o domínio da América, aos ibéricos, entregavam-se à exploração do Amazonas, lançando as suas primeiras bases de implantação coloniais através do levantamento de feitorias, de pequenos fortes em 1596, as chamadas de drogas do sertão. Ainda assim, a região não possuía uma ocupação efetiva até o segundo decênio do século XVII, quando os portugueses começaram a ultrapassar a divisória de Tordesilhas e as companhias de Londres e Flesiguet promoviam um ato comércio de madeira e pescado, um ativo comércio aí de madeira e pescado, iniciando mesmo o plantio de cana, algodão e tabaco. E os próprios governos passaram a estimular abertamente a empresa, que obteve carta patente aí da Inglaterra para explorar o território do Amazonas por seus sócios. E somente durante a dinastia filipina que a coroa hispano-portuguesa se interessou então pela região, com a fundação da Santa Maria das Graças do Belém do Grão-Pará, sendo digna de registro a expedição do capitão Mor da capitania Grão-Pará e Cabo Pedro Teixeira, que percorreu o grande rio do Oceano Atlântico até Quito, com 70 soldados e 1.200 indígenas, em 47 canoas grandes. Olha que interessante isso, né? E na virada do século XVII, balizava-se na Amazônia o domínio português, então, e devido ao posto avançado da franciscana a oeste e por fortificações em Guaporé, ao norte da região, os franceses instalados em Cayena tinham como objetivo então descer o litoral para alcançar o Amazonas, investigando surtidas constantes de sacerdotes, pescadores e predadores de índios. Assim, as expedições lusas de reconhecimento enfrentavam grandes dificuldades na atual região do Amazonas. Do Rio Negro, os Manaós, tidos como os índios valentes e resistentes, coligaram-se com tribos vizinhas, e os Torás na bacia do Madeira entregavam-se à guerra de morte contra sertanistas e coletores de especiarias. Já na zona do Rio Solimões, a penetração portuguesa acabou por defrontar com missões castelhanas, dirigidas aí pelo jesuíta Samuel Fritz. Por ordens vindas de Lisboa, as forças militares invadiram o território das missões espanholas, expulsando os padres e soldados que o amparavam. Com efeito, entre 1691 e 1697, Inácio Corrêa de Oliveira, Antônio Miranda e José Antônio de Fonseca apossaram-se dos Solimões, enquanto Francisco de Valeta garantiu o domínio da região aí, invadia então a bacia do Napo. O imenso espaço então conquistado tornou-se produtivo, e a coroa portuguesa necessitando assim consolidar sua posição. E aí, tudo isso aí já rolava a questão
dos missionários, né, que tinham então o objetivo de catequizar os indígenas. Vários leigos e religiosos jesuítas espanhóis fundaram então várias missões no território amazonense. Essas missões, cuja economia tinha como atividade a dependência do extrativismo e a silvicultura, e foram os locais de origem dos primeiros mestiços da região, que sofreram posteriormente seguidas invasões de outros indígenas, inconformados então com a invasão do seu território e de conquistadores brancos que acompanhados aí por nativos, aprisionavam índios rivais para vendê-los como escravos, lamentavelmente. Então assim, é uma história, se for ver, né, se você for buscar aí relatos aí, vai ver que existe uma boa parte aí de história, de brigas, de conquistas, de posses que fizeram, né, e construíram a história do estado do Amazonas. Hoje, então, no que é reconhecido aí como Amazônia, nos primeiros anos do século então, 17 era denominado Estado do Maranhão, e a única cidade existente era de São Luís, que concentrava todo o poder do Estado. As regiões centrais e oeste foram ocupadas apenas por ordens religiosas que subdividiram em áreas de missões e aldeamentos, de atuação de jesuítas, carmelitas, dominicanos e franciscanos, o que variou ao longo do tempo, particularmente desde o fim da Companhia de Jesus, em meados do século XVIII. Ao tempo que as ordens religiosas dominavam o interior do Vale Amazônico, o governo do estado do Maranhão promovia a distribuição de terras para particulares fundarem suas capitanias. Neste contexto, capitanias de duas naturezas diferentes foram fundadas: as capitanias da coroa e as capitanias particulares. E aí toda aquela questão, né, do estado do Maranhão virou Grão-Pará e Maranhão em 1737. A sede então foi transferida aí de São Luís para Belém do Pará. E aí, através do Tratado de Madrid, em 1750, confirmou a posse portuguesa sobre esta área. No mesmo ano aí foi criada então a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará no Maranhão para estimular então a economia local. E já em 57 tomou posse o primeiro governador da capitania, José Joaquim Melo de Povoas, e recebeu o Marquês de Pombal a determinação de expulsar à força todos os jesuítas que existiam aí na região. Já em 1772, a capitania passou a se chamar Grão-Pará e Rio Negro, e o Maranhão foi desmembrado com a mudança da família real para o Brasil. Foi permitida a instalação de manufaturas e o Amazonas começou a produzir então algodão, cordoalhas, manteiga de tartarugas, cerâmica e velas. E os governadores que mais trabalhavam pelo desenvolvimento até então foram Manuel da Gama Lobo da Almeida e João Pereira Caldas. Em 1821, Grão-Pará e Rio Negro viraram a província unificada do Grão-Pará, e no seguinte o Brasil proclamou a independência, lá em 1822. E aí, em meados do século XIX, foram fundados os primeiros núcleos que deram origem às atuais cidades de Borba, de Parintins, de Manacaparu, de Careiro, né, e a capital situada em Mariuá. E em São José do Rio Negro, uma revolta em 1862 exigiu a autonomia do Amazonas como província separada do Pará. E a rebelião só foi sufocada aí, onde os amazonenses conseguiram então enviar um representante à corte imperial, através da pessoa de José dos Santos Inocentes, que obteve no máximo a criação da comarca do Alto Amazonas. E já na década seguinte, uma das maiores revoltas do período regencial abalou a região, a famosa cabanagem, que foi um movimento político e um conflito social ocorrido em 1835 e 1840 no Pará, envolvendo homens livres e pobres.
sobretudo os indígenas mestiços que se insurgiam contra a elite política local e tomaram poder à entrada da comarca do Alto Amazonas, hoje conhecida como Manaus. Então, na cabanagem foi fundamental para o nascimento do atual estado do Amazonas, que durante o período da Revolução, os cabanos da comarca do Alto Amazonas desbravaram todo o espaço do estado onde houvesse um povoado, para assim conseguir um número maior de adeptos ao movimento, ocorrendo com isso uma integração das populações vizinhas e formando assim o estado. E já em 1850 foi criada então a província do Amazonas através de uma lei imperial, e já em 10 de julho de 1884 o Amazonas tornou-se a segunda província do Império Brasileiro a abolir a escravatura através da província do Ceará, e 4 anos antes do país conceder liberdade aos escravos com a assinatura da Lei Áurea pela então Princesa Isabel. A lei foi assinada pelo presidente da província, Deodoreto Souto. Na ocasião, cerca de 1,5 mil escravos foram libertados da província. Outra característica também, que faz parte da história aí do Amazonas, é o ciclo da borracha, que a partir de 1890, Manaus, que se ostentava como capital do estado administrativo, experimentou-se um grandíssimo avanço populacional e econômico, resultante principalmente da exportação de matéria-prima oriunda e até então exclusiva da Amazônia, como as riquezas geradas pela produção da exportação da borracha natural. A capital então amazonense recebeu grandes obras como o Porto de Manaus, o Teatro do Amazonas, o Palácio da Justiça e o Reservatório de Mocó. A primeira rede de energia elétrica e os serviços de transporte coletivos de bondes também veio oriundos dessa época, desse boom, desse grande crescimento que aconteceu. Só dando uma paradinha aí agora na história do Amazonas, nesse trechinho aí da estrada, pessoal. Eu tava de 4x2, aí eu entrei ali numa lama bem molenga e o carro tava dando uma dificuldade, até deixei ele morrer. E aí eu tava no 4x2, tava brincando aí. Eu falei, vou entrar no cantinho aqui no barco, aqui no 4x2. Acabou que deu até um sustinho, porque tinha ali lugar para eu colocar o guincho, tinha umas árvores do outro lado ali que se eu pudesse eu conseguia colocar o guincho. Mas tava dando uma escorregada lá, deu uma marcada boa no chão ali. Só para criar aquela emoção, e aquela expectativa boa aí do trajeto. E saí sem precisar ligar aí a tração. Então, voltando então à questão da história aí do Amazonas, tinha como referência Manaus, que acabou se tornando símbolo de prosperidade e civilização, sendo o palco então de importantes acontecimentos artísticos e culturais. Floresceu então o comércio de produtos luxuosos e supérfluos, com homens e mulheres de todo o mundo desfilando por suas ruas e avenidas na sede da compra do ouro negro, como era chamada então a borracha natural, para revender com grandes lucros nas principais capitais da Europa e nos Estados Unidos, que a partir de 1910 teve aí tempos difíceis que acabaram incidindo na cidade, devido à forte concorrência da borracha natural plantada nos seringais da Malásia, que chega aos mercados europeus e americanos com vantagens superiores, que acaba por decretar então a falência da economia amazonense. Então, deu para se perceber, que já desde muito tempo atrás a gente vende a nossa riqueza por preços ridículos, de baratos, e o pessoal lá fora trabalha essas matérias-primas e acabam agregando valor, e dando valor aí para os produtos. Somente nós aqui no Brasil não aproveita e não visualiza isso.
Mas enfim. E aí veio então a próxima fase aí do Amazonas, que foi a industrialização da região, né, através da Zona Franca de Manaus. Quem nunca ouviu falar na Zona Franca de Manaus? Quem nunca comprou uma TV que estava lá escrito produzido na Zona Franca de Manaus? Foi então um projeto de desenvolvimento socioeconômico implantado através de uma lei que reformulava, ampliava e estabelecia incentivos fiscais para a implantação de um polo industrial, comercial e agropecuário numa área de aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados. Temos como sede a cidade lá de Manaus. Então, assim, a Zona Franca de Manaus ela veio para tentar melhorar, né, aquela questão que estava negativada por causa da queda da borracha na região, né? E a princípio os benefícios dessa Zona Franca de Manaus estendiam-se por toda a Amazônia, que era formada então aí, na verdade, na época ainda, pela conhecida como Amazônia Ocidental, que era formada aí pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima hoje. E já em 20 de agosto de 2008 foi criada então a área de livre comércio de Macapá, que foi incluída no Conselho de Superintendência da Zona Franca de Manaus. Essa criação da Zona Franca de Manaus visava então promover a ocupação populacional dessa região e elevar o nível de segurança para a manutenção da sua integridade, além de refrear o desmatamento na região e garantir então a preservação e a sustentabilidade da biodiversidade da região. Em mais de 5 décadas, a história do modelo da Zona Franca de Manaus é dividida então em 4 fases, onde a primeira caracterizava-se a política industrial de referência no país, a segunda caracterizou-se pela adoção de medidas que fomentassem a indústria nacional de insumos, a terceira entrou em vigor a nova política industrial e de comércio exterior, marcada através da abertura da economia brasileira, reduzindo impostos de importação para o restante do país e ênfase na qualidade e produtividade, com a implantação então do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E a quarta e última vem então marcar a adaptação aos cenários de uma economia globalizada e pelos ajustes demandados pelo efeito do Plano Real, como o movimento de privatização e desregulamentação. Então, ao longo da década de 1990, o Amazonas destacou-se por ser um dos estados brasileiros de maior crescimento populacional econômico do país. Manaus, então, passa a figurar uma das 5 capitais estaduais brasileiras com maior crescimento populacional, com cerca de 2,51% de crescimento anual. Nos anos de 2005 a 2010, o estado foi afetado por uma forte estiagem, que sobretudo na região sudoeste, na divisa com o Acre ali, a estiagem caracterizou-se por possuir o menor índice pluviométrico já registrado nos últimos 40 anos, ultrapassando períodos como as secas dos anos de 1925 e 1926, até então consideradas mais intensas. Nesse período, o transporte rodoviário foi dificultado, populações ribeirinhas foram isoladas e houve um surto de cólera, vitimando aí aproximadamente 159 pessoas. Já em 2008, o IBGE elaborou a nova delimitação da fronteira do Amazonas com o Acre. Assim, o território amazonense reduziu-se em 11.583 km². Esta área perdida corresponde a mais da metade do território do estado do Sergipe, que tem cerca de 7,5% do território do Acre, e pouco mais do que 0,7% da área do Amazonas. Com a mudança, 7 municípios amazonenses perderam, o território e parte da população para os municípios do Acre,
que atualmente o Amazonas então acaba se dividindo em 62 municípios. O estado do Amazonas, ele é bem plano, né, bem plano, tem uma vasta região aí, com várias áreas fluviais. Apenas o inverno e o verão são bem definidos na região, certo? Então, assim, você escuta muito, né? O inverno amazônico e o verão amazônico, sendo que o inverno amazônico é quando chove, quando está chovendo, né? O inverno lá aqui na Transamazônica é quando é o período de chuva, e o verão é quando é o período de seca. É meio que o contrário do que a gente pratica aqui na região sudeste, né? Para nós aí no inverno não chove e no verão é o que chove. A região então ela é cortada pela linha do Equador, bem ao norte, e faz parte da região norte do Brasil, fazendo fronteira aí com os estados do Mato Grosso, Rondônia e Acre. E ao sul, Pará, a leste, e a Roraima a norte, além das repúblicas do Peru, Colômbia e Venezuela ao sudoeste, oeste e norte, respectivamente. O fuso horário na região é 4 horas a menos do que o horário de Greenwich, né, e está aí a menos de, e tem 1 hora a menos do que o horário de Brasília. Isso daí para nós foi meio que uma confusão no início, porque a gente entrava, né, vinha aí, por exemplo, 3 horas da tarde, e aí do nada, quando você estava no Amazonas ainda era 2 horas da tarde. E aí no início a gente acaba se perdendo, colocando o relógio para despertar, para acordar de manhã e perdendo a hora, ou acordando cedo demais, né, neste caso. Então assim, tá aí a 1 hora a menos do que o horário de Brasília. E é bom, né, se atentar, porque todo o Amazonas fica dentro dessas características, né, desse tipo de horário aí. O clima é equatorial da região, possui temperaturas elevadas, altos índices pluviométricos, então chove bastante. E aí é o que acaba gerando toda essa questão hídrica da região, né? E a temperatura média aí fica variando em torno de 31,4 graus, que é bem calor, né? Pra gente ver, uma coisa bem abafada. O regime aí de chuvas fica em torno de 2.000 milímetros ao ano, sendo bastante elevados aí entre os meses de fevereiro, março, abril, maio, basicamente. É quando acaba tendo a maior época de chuvas aí, presença de chuvas. Como já mencionei, né, os principais rios da região é o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Solimões, que acabam se formando, né, e gerando o Rio Amazonas. Temos também o Rio Madeira, o Rio Purus, que a gente conheceu, né, o Rio Purus lá na região de Lábrea, o Rio Madeira, que estava ali passando pertinho ali de Humaitá, depois eles vão se juntar com o Amazonas lá na frente. Temos o Rio Juará, o Uatumã, Içá, Japurã e Uapés. São alguns rios aí que fazem parte da bacia hidrográfica da região. A restante, a vegetação basicamente é composta por várzeas e igapós e é rica e complexa em diversidade. Então, você para aqui e olha essa mata, você vai encontrar uma diversidade incrível, né? Basta você pensar o quanto de coisa, o quanto de ser vivo, o quanto de vegetação, de plantas, sei lá, que tem nessa região que ainda não se conhece, né? E tem talvez em algum local específico.
deve ser fantástico e muito difícil, né, também você ter, né, esse tipo de estudo onde você consegue identificar essas espécies. A gente sabe que no Brasil o pessoal não dá às vezes muito incentivo para pesquisador. Então às vezes acaba vindo uma pessoa de fora e descobrindo dentro da nossa floresta alguma coisa que soluciona algum problema da humanidade, alguma doença, alguma cura para alguma doença, né? Tá aqui às vezes nessa plantação, né, no meio desse meio mato, dessa árvore, desse cipó, sei lá, pode ser que esteja aí, né, a cura por muitos males que acontecem na civilização humana aí. Existe no estado aí algumas unidades de conservação, né, que são universidades de conservação de proteção integral, que são as famosas UCPI, né, e também as unidades de conservação de uso sustentável, as UCOS, que possuem juntos aí uma área de 370 mil quilômetros quadrados, o que equivale aí aproximadamente ao estado do Mato Grosso do Sul. Essas criações aí dessas unidades de conservação deu-se a partir então da década de 2000, que até então a criação das demarcações de tais locais dava apenas em áreas remotas do estado, e grande parte desses foram criados com o intuito de auxiliar a regulação fundiária e desincentivar o avanço do desmatamento em áreas de grande proporção. Então, naquela época, né, era uma terra sem lei. Não que hoje ainda não seja, né, que com certeza deve ter muito ponto aí que é sem lei. Na verdade, lei tem, né, mas ela não é cumprida, ela não é seguida e por aí vai. Mas boa parte, né, de tudo isso, dessa população aí, ela está direcionada, né, para as questões ainda ambientais, né, e elas são parte disso, elas fazem parte dessa questão de preservação, né, e aí elas acabam sendo também, né, incumbidas na incorporação dessas unidades de conservação, né, buscando com isso o uso dos recursos sustentavelmente, né, criando aí um grande avanço populacional na questão do aproveitamento dessas riquezas. Bom, isso tudo aí, pessoal, é o Amazonas, é esse estado, né? Então, mais uma vez, eu recomendo muito, né, que vocês tenham a oportunidade de conhecer o Amazonas. A gente viaja muito para outros locais do país, a gente viaja aí para o Nordeste, né, para as praias, até porque o Nordeste também, a galera vai muito pro litoral, né, e não explora o Nordeste, a parte interna dele, né, a parte do sertão do Nordeste. Então, assim, explorar mais a região do Amazonas, ter a oportunidade de viver, né, de conhecer, de explorar as culturas, a comida, as danças, o folclore da região, né, conhecer sobre isso tudo, né. Então, tendo uma oportunidade, visite o Amazonas. É um estado muito bonito, né, tem muita coisa que nos interessa aqui, e que a gente precisa defender. E a gente precisa lutar para ter esses direitos, né, de ainda ter uma vasta e grande mata, né, ao nosso favor, que é a floresta amazônica, ter aí os rios, a questão da pesca, a questão da cultura indígena, né, são coisas que a gente não pode deixar perder. A gente não pode deixar que a ganância, que o dinheiro, que o poder, que a política ou a falta da política, né, que na verdade a gente acaba vivendo não a política, e sim a falta da política, faça destruir, né, destrua tudo isso, destrua os sonhos, destrua
a questão da... ignore, na verdade, né, a questão da preservação e tudo mais, esse monte de coisa que vocês estão cansados de saber, de ouvir, né? Enfim, vamos preservar, vamos buscar aí ter uma Amazônia sustentável, uma Amazônia que continua garantindo para nós a possibilidade de vivenciar uma beleza de uma região que nos traz e nos faz muito bem, né? Esse é o Amazonas, né? Esse daí é o maior estado do Brasil, né? E vamos respeitá-lo, que ele tem muito a agregar e a favorecer o nosso país aí. Bom, então essa é uma parte, né? Eu resolvi contar um pouco dessa história do Amazonas. Eu andei dando uma pesquisada na internet em algumas dessas situações aí para passar para vocês, justamente porque esse vídeo aqui a gente vai encerrar ele na divisa do estado do Amazonas com o estado do Pará, né? No finalzinho do vídeo, faltando um pouquinho, 2 curvas se eu não me engano, o vídeo picou, ele acabou dando um problema, e aí eu não sei porque eu não consegui resgatar esse arquivo, ele corrompeu, e aí logo ali já estava chegando na divisa. Mas aí, como quando eu cheguei na divisa eu parei o carro, né, eu desci com a câmera de mão, né, com a GoPro, e fiz um vídeo, né, mostrando ali a ponte que faz a divisa com os estados. E aí você vê lá, né, na placa da ponte o quanto que falta para poder chegar na divisa do estado. Então, uma das referências que vocês podem usar quando vocês estiverem indo, né, para Jacareacanga é o seguinte: passou por essas placas que tem nas pontes de madeira, que é umas placas azul bem grande e tal, olha ali na parte de baixo a quilometragem. A quilometragem vindo de Apuí, sentido Jacareacanga, ela vai diminuindo. Então a divisa do estado, a quilometragem bate a marca de 0,000 quilômetro, certo? Então acaba servindo de referência aí pra gente, principalmente para quem está fazendo pela primeira vez e está conhecendo o local aí, assim como foi a nossa aventura aí. Para o pessoal que já está acostumado, né, já sabe, já conhece as curvas e tudo mais. Outra característica importante que vocês vão começar a observar, e já devem estar observando, é que já começa a aparecer subidas e descidas mais frequentes. Isso já começa a ser uma realidade. A estrada continua praticamente quase o mesmo nível, né? Bem enrolada, como vocês veem aí, né? Em alguns momentos a gente consegue acelerar e imprimir uma velocidade bem boa e até bem considerável aí da região aí. E ainda fica naquela questão, né? Se chove ou não chove, se pinga um pouco, depois para, depois dá aquele mormaço. Em alguns momentos abre o sol. Em Jacareacanga, por exemplo, deu sol. A gente ficou lá, passou para poder almoçar e estava com sol e tudo mais. Então é outra questão aí também que é bom se atentar, né, às condições climáticas aí da região. Bom, então acho que eu falei um bocado aqui, né, dessa vez aí, contei um pouquinho de história para que todo mundo entenda, e aí vai curtindo o vídeo e vai entendendo um pouquinho sobre esse estado aí, ok? Então visite o Amazonas, é um ponto importante, vale a pena pelo menos uma vez na vida, se você não tiver visitado ainda, certo? Vá lá conhecer, vá lá falar, vá lá experimentar, vá lá provar os sabores do Amazonas, certo? Vai com a cabeça bem tranquila, porque
A alimentação no Amazonas também é muito boa, é muito farta, é muito forte. É aquela coisa assim, daquelas farinhas, daquele peixe, o açaí. Então assim, vem pra cá, experimente todas as coisas. Às vezes a gente vê aí o pessoal que vai fazer o turismo comendo em rede de fast food. Eu não consigo entender, né? Eu vou parar numa rede de fast food, não vou comer talvez no caso aqui do Amazonas, né? Um peixe que a gente adorou, que é o tambaqui na brasa, né? Na verdade é a posta de tambaqui. Gente, vai no Amazonas, come esse peixe, come o tambaqui, certo? Comi lá o pirarucu também, mas o tambaqui é fantástico e o preço é excelente, né? Para um tambaqui aí de um tamanho muito bom, né? A meia banda, como assim dizer, né? Metade do tambaqui, ele é dividido por banda. Você com refrigerante, mais os acompanhamentos, a gente paga aí R$65, né? Um peixe que eu falo para vocês, por exemplo, aqui na minha cidade, facilmente bateria aí o valor aí de R$180, né? Então a culinária é boa, os preços não são salgados. Eu até assustei, eu achei que seria caro, né, por causa dessa longura da cidade, de outros pontos. Talvez alguns recursos teriam um pouco de dificuldade de chegar, mas você consegue encontrar o arroz, o feijão, tudo muito fácil, né, todo local que você almoça, né. Farinha, mandioca são coisas muito características, sempre vão encontrar. Então aproveitem também aí e provem, né, esse tipo aí, sempre com cautela, né, porque algumas coisas acabam podendo o organismo estranhar um pouco, ok? Então vou deixar vocês agora aí com o vídeo rolando aí e chegando então na divisa do estado, né, para a gente depois no próximo vídeo mostrar para vocês aí o nosso caminho sentido a Jacareacanga. Um grande abraço aí, pessoal. Coloca aí o curtiu aí pra gente. Segue aí, a gente já está quase batendo 1000 inscritos, estamos aí com 954 inscritos, estamos na reta aí de bater essa meta aí que a gente colocou agora. Não era uma meta, nunca foi uma meta, mas a gente viu a coisa crescendo, a galera curtindo, e aí a gente agora queria, né, bater esse valor aí, né, de 1000 inscritos. E a gente conta aí com vocês aí que está chegando no canal, que está conhecendo o canal. Dá uma olhada nos outros vídeos, fica ligado aí, ativa o sininho que vai ter muito vídeo ainda pela frente mostrando esta ícone de estrada, né? BR-230, a tão lendária Transamazônica. Um abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!
estrada como é que tá, ó. Quase um asfalto. km de Apoí. Já estamos quase na divisa com o Pará. Falta 20 quilômetros. E aí logo mais 50, 60 quilômetros vai estar em Jacareacanga. Essa estrada aqui dificilmente ela fica ruim, porque ela é cascalhada. Ai, que bonita estrada. Um tapete. Só tobogã, sobe e desce, sobe e desce.
Olha aí, tudo desmatado, ó. Você vê só os toquinhos das árvores aí. Parece que foram queimadas.
queimadas. Bom, e aí, aqui é sobre a ponte do Igarapé dos Palmares, a gente chega aqui na divisa de estado. Do lado de cá, Amazonas, e do lado de lá, Pará. Andamos aí 210 quilômetros, se eu não me engano, até aqui. Então vamos cruzar a ponte aqui agora. Uma ponte de madeira. Isso aqui é o Igarapé dos Palmares. E aí, chegamos no Pará. Mais um estado aí que a gente está visitando. Tá aí. E aí agora vamos para Jacareacanga.